Você acha que o seu problema é que você não ganha o suficiente, não é verdade? Pois é, se você então ganhasse 3 mil a mais, 10 mil a mais por mês, você acha que tudo ia se resolver? Pois a gente vai te mostrar que não. Não é assim que a banda toca. A verdade é que muitos empreendedores aqui na América conseguem até dobrar os ganhos, né? Mas o resultado ele é sempre o mesmo. No final do mês, não sobra nada. Ele dobra os gastos. É isso mesmo. E hoje a gente vai te mostrar que essa história de que ganhar mais resolve os seus problemas é uma mentira que te mantém quebrado. E como o bom mineiro fala, é conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir. Bom, bem-vindos de volta ao Do Caos ao Controle. Se você não viu o nosso primeiro episódio, onde a gente explicou o que é esse do caos ao controle que a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, sobre os 3 níveis de relação com o dinheiro e por que você não consegue mudar de nível e vive tendo a vida que o dinheiro te permite, ao invés da vida que você deseja, então você deve voltar lá no vídeo e assistir, porque ele vai fazer todo o sentido com o que a gente vai falar hoje também. Vai amarrar a história completamente. E eu vou deixar o link aqui para vocês seguirem, voltarem e assistirem o episódio 1. Isso aí. E hoje, como combinado, a gente vai explorar uma das maiores mentiras que o problema é quanto você ganha, não como você usa o que ganha. A gente tem aquela história do meme da Dilma, né? Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando você dobrar a meta... A gente cria uma nova meta. Na verdade, dobrar a meta não vai resolver os seus problemas, não é? Eu acho que a gente pode contar uma história aqui para entender um pouco por que dobrar o que a gente ganha, ganhar mais, não resolve os problemas. Aqui na Dalunk, a gente tem muitos clientes e várias histórias que exemplificam exatamente essa estratégia. Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. E na verdade o ganhar mais acaba que nunca resolve os problemas se a gente não entender essa relação que a gente tem com o dinheiro, né? Que é o nosso nível 1 de relação com o dinheiro, o pagador de conta, o criador de despesas. Isso. Exatamente para relembrar um pouquinho do que nós falamos no último episódio. O primeiro nível é onde a gente sempre gasta tudo que a gente ganha. Então, e partindo desse ponto, não importa se a gente ganha 1.000 ou ganha 5.000 ou ganha 10.000. A gente sempre vai gastar ele. Porque na nossa mente tá ali, não, eu tenho dinheiro, vou gastar. Você não está pensando que você tem que guardar, ou que você tem que fazer uma poupança, ou que você tem que investir, ou que você tem que pensar no seu futuro. Normalmente, essa é a primeira fase onde todo mundo está. E os nossos clientes e alunos, a maioria deles também está nesse nível. Ou estão tentando mudar de nível. Aqui na América... As histórias, elas se repetem. Todo mundo faz isso. É errado? Não é errado. Desde que você se prepare para mudar de nível. E é para isso que a gente está aqui hoje. Aqui na América, uma coisa que eu percebi muito depois que eu vim morar aqui, né? Que a gente está aqui, é essa questão da sazonalidade. Seja pela questão do clima, ou seja pela influência da economia mesmo americana. Principalmente para quem é prestador de serviço, né? Quem empreende prestando serviço, você tem períodos em que você tem muitos clientes, em que a demanda de trabalho aumenta e, claro, você ganha muito mais. Mas você tem períodos em que praticamente você não tem trabalho. Isso a gente está falando de parte dos Estados Unidos onde neva, né? Porque os Estados Unidos ele tem uma parte que tem calor o ano inteiro, mas tem a parte norte do país, quando entra o inverno, o serviço diminui mesmo, porque você quase nem sai de casa.
Então, ou você tem que buscar outro tipo de serviço, ou você vai ficar parado. Regiões também que tem um foco de turismo muito grande, você tem aqueles períodos do ano em que você tem uma demanda maior pelo turismo, pelas férias escolares. Então, a economia americana também tem essa interferência. Nós tivemos um período naquela transição, se vai entrar em crise, não vai entrar em crise, onde os preços começaram a subir. Isso também gerou sazonalidade de prestação de serviço, porque quando você fica com medo se vai faltar dinheiro, você começa a selecionar e a priorizar. O americano faz isso muito bem, né? Aonde ele vai gastar o dinheiro. É isso aí. E acaba que o imigrante, ele é um prestador de serviço 99% para o americano e não para outros brasileiros, né? Isso aí. Então a gente tem aqueles períodos em que muitos dos nossos clientes aumentavam ali o que ganhava em $10 mil por semana. E isso é muito dinheiro entrando em um curto espaço de tempo. E aí a gente vai pensar, poxa, se eu estou ganhando tanto a mais, por que eu não consigo guardar esse dinheiro, né? Por que eu não consigo evoluir naquele ciclo para fazer o dinheiro trabalhar para mim? E eu acabo me vendo no final do mês do mesmo jeito de quando eu ganhava pouco dinheiro, que aqui na verdade nunca é tão pouco. O pouco que você ganha, ele te dá um poder aquisitivo significativo, mas você acaba chegando no final do mês parecendo, eu falo que o dinheiro escapou entre os dedos. Você olha a sua conta, a carteira e você não tem dinheiro nenhum sobrando no final do mês. E você não sabe dizer com que você gastou o dinheiro. E aí a gente entra numa explicação de por que mesmo ganhando mais, nunca vai sobrar dinheiro. Primeiro é a mentalidade. Porque a gente vai dar alguns exemplos aqui. Mas funciona mais ou menos assim. Se você leva uma vida em que todo mês você ganha lá $5 mil, beleza, você vai pagar suas contas. $5 mil vai dar para pagar suas contas. Você está acostumado com isso. Aí um mês, de repente, entra mais $2 mil. O que você vai fazer com esses $2 mil? Eu te pergunto. Mas eu vou te responder. Sabe o que você vai fazer? Você vai gastar os $2 mil extra. E sabe com o quê? Com roupa, com restaurante, com viagem. Eu tenho certeza, não vai sobrar nada dos $2 mil. E se esses $2 mil a mais que estão entrou no mês, ele vai começar a entrar todo mês, você vai encontrar maneiras de gastar ele. Isso é fato. É o que a gente chama de inflação do estilo de vida. Exatamente, inflação do estilo de vida. O que é isso? Quanto mais você ganha, mais você gasta. E sabe por quê? Porque na nossa mente, a gente quer mostrar para os outros que a gente tá melhor de vida. No Brasil é o que a gente chama desse nível 2, que é a classe média. Aquela pessoa que não é rica ainda, mas que ela quer ter mais bens para mostrar que ela está progredindo socialmente perante a sociedade, os amigos, a família. E aí ele tem um carro melhor, ele troca de casa. E aí esse dinheiro que está entrando a mais, ele também está sendo gasto. E a pessoa ainda não conseguiu entender que ela precisa guardar uma parte desse dinheiro para ela gerar uma reserva de emergência, pelo menos. Então, esse é o padrão. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Por quê? Você começa a frequentar outros lugares. Você começa a ir para restaurantes diferentes. Você começa a experimentar. E aí, quando existe uma regra que fala assim, quando eu experimento o caviar, eu não quero voltar para costelinha. Então, se você vai lá e experimenta alguma coisa mais cara, uma comida mais gostosa, um restaurante mais caro, você não vai voltar para comer McDonald's. Então, o seu custo de vida vai aumentar. Você nem percebe que está fazendo isso, exatamente. Né? E aí o seu custo de vida ele vai aumentar. À medida que a sua renda vai aumentar. A gente vai criando desculpas para justificar por que a gente gasta mais, né? É um pensamento recorrente que a gente escuta muito aqui
de alguém que a gente conhece muito bem, né? Muito bem. E aí fica aquela... eu mereço viver melhor, né? É uma frase muito comum. A gente merece viver melhor. Mas o que é viver melhor para você, né? Eu acho que esse é um pensamento e um autoconhecimento que a gente precisa de exercer. O que é viver melhor? É só o hoje, gastar tudo que tem hoje e frequentar os melhores restaurantes, comprar roupa de marca, ter o carro top de linha, ou é ter uma reserva que vai te garantir viver tranquilamente no futuro? Então, assim, mas antes da gente te mostrar como mudar essa mentalidade, como sair desse ciclo vicioso de ganhar e gastar, ganhar e gastar, eu vou contar uma história para vocês de um aluno nosso. Para vocês entenderem o quanto que esse processo de ganhar e gastar, ele pode se transformar num problema gigante. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Esse cliente nosso, aluno, na verdade, ele é dono de uma empresa na área de construção. Ele é da área de construção. Bom, ele é uma pessoa que ele trabalha muito. Ele trabalha assim, ele não tem dó de trabalhar, não importa se trabalhar 10 horas, 12 horas, para ele não importa. O que importa para ele é ter o dinheiro. E ele tinha a gente estava numa fase, ele estava numa fase que tinha assim, um serviço por mês, 2 serviços por mês. E aí entrava para ele lá $15 mil por mês. De repente começou a aparecer um monte de serviço. E ele foi pegando. E o dinheiro foi aparecendo, foi enchendo. Ele chegou a ganhar $30 mil por mês. Aí eu te pergunto, quanto você acha desse dinheiro a mais que estava entrando que ele conseguiu guardar? 0. Sabe por quê? Porque quando ele viu aquele monte de dinheiro entrando, ele resolveu comprar uma Mercedes. Ele resolveu comprar uma BMW para a mulher dele. Ele só entrava em loja de roupa cara. Ele passou a frequentar só os restaurantes mais caros de um lugar que é só para turista. Você imagina quanto é que eram as contas. E aí, de repente, o serviço começou a raliar. Começou a voltar ao que era antes. 1 serviço, 2 serviços por mês. E aí a renda dele voltou para os 15 mil. O que você acha que aconteceu com a pessoa? Ele ficou endividado. Pois é. E ele não guardava nada. Ele não guardou nada, ele não fez reserva de emergência, ele não fez nada. Ele simplesmente gastou todo o dinheiro. Ainda teve um problema porque os carros estavam financiados. Os carros eram financiados, ele não comprou à vista. E aí ele não tinha como pagar o financiamento. Resultado. No final das contas, ele perdeu o carro. Ele teve que devolver os 2 carros, continuou devendo. Perdeu a casa. Perdeu a casa onde ele morava, teve que mudar para um lugar mais barato. E hoje a gente conversa e ele fala, cara, eu me arrependo tanto. Se eu pudesse voltar no tempo... Pois é, mas você não pode. Então, mas a partir de agora, você tem que fazer o que é certo. Então, ele aprendeu com o erro. A gente faz muitas coisas erradas. A gente toma muitas decisões que a gente se arrepende, mas a gente precisa de ter um entendimento de que a gente aprende pela dor ou pelo amor. E o aprendizado que vem pela dor, ele é muito maior. Ele pega mais na gente. Então a gente precisa de ter esse autorraciocínio, esse autoconhecimento. Eu errei. Eu não vou fazer isso de novo, porque aquilo que a gente erra uma vez, se você errar de novo, se você fizer de novo, é burrice. E por isso que a gente está aqui, para evitar que você cometa esse erro. Antes de você cometer esse erro, a gente vai te explicar o que você tem que fazer. Bora lá? Antes que a gente continue e te dê aqui as soluções, comenta aqui embaixo se você já passou por isso que a gente falou, se você ganhou mais e não sobrou nada, se você já se endividou aqui na América. A gente quer saber se você está vivendo essa situação agora. E agora deixa a gente te mostrar, né, o que você, na verdade,
precisa fazer se você tiver um aumento de renda. Como você faz para ganhar mais e realmente melhorar de vida, não só gastar mais? A gente usa uma regra muito simples aqui, que é a chamada regra 50-30-20. Eu já falei sobre ela em vários vídeos, né? Eu já falei a regra 50-30-20 para imigrantes. Eu já falei quando a regra 50-30-20 não funciona para você. Existem vários canais sobre essa regra e a adaptação dessa regra. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês assistirem se vocês quiserem. Mas a gente vai aplicar essa regra agora não sobre o total do seu dinheiro. A gente vai aplicar essa regra para aquele aumento de renda extra que você teve um mês ou outro, aquele dinheiro extra que entrou. Isso aí. Funciona assim: toda vez que você tem um aumento, você ganhou mais um mês, você conseguiu um cliente novo fixo, você aumentou o seu preço, qualquer coisa que aumente a sua renda, você primeiro vai dividir esse dinheiro extra antes de gastar com qualquer coisa. E a divisão, ela vai ser assim: 50% desse dinheiro extra, ele vai ficar guardado. Seja para você construir uma reserva de emergência, seja para investir no seu negócio ou para algum objetivo, 50% fica guardado para o seu negócio. 30% você pode usar para melhorar o seu estilo de vida. Aí sim. Aí você vai decidir o que é. Que seja de forma consciente. Melhora de estilo de vida de forma consciente. Não saia gastando por impulso, né? Seja consciente. Inclusive uma dica aqui, quando você for comprar alguma coisa ou gastar um dinheiro, você tem que fazer uma perguntinha. Esse dinheiro que eu estou gastando, ele vai me trazer algum retorno? Ele vai me trazer mais dinheiro? Se sim, beleza, pode gastar. Agora, se a resposta for não, aí eu aconselho você a não gastar. A não ser que você, poxa, não, esse aqui realmente eu mereço, é pra mim, é um presente pra mim. Não, na verdade, esses 30% dessa renda extra, essa pessoa vai decidir o que é conscientemente essa melhora de estilo de vida. Então, ele pode gastar esses 30%. Sim, ele pode gastar. Né? Com consciência. Com consciência. Tá E 20% ele é o seu fundo de multiplicação. É para você investir em coisas que vão fazer ganhar mais no futuro, que é o que o Sandro colocou agora. Esse aqui, você precisa pensar, esse dinheiro, onde eu vou colocar esse dinheiro, ele vai me dar mais dinheiro ou ele só vai desaparecer? Não pode ser isso. Então, a gente dividiu 50% da renda extra, não é do seu dinheiro todo, 50% da renda extra fica guardado para o negócio. É reserva, é investimento no negócio. 30% é seu, melhora consciente do seu estilo de vida. E 20% é investimento, é fundo de multiplicação. Isso aí. E isso a gente está aplicando a regra somente no dinheiro extra. Só na sua renda que aumentou. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você teve um cliente extra essa semana que te rendeu lá extras $2.000. Ok, boa. Então são $2.000 extras que entrou numa semana. Esses $2.000 você vai aplicar a regra 50-30-20. Então, você vai tirar 50% dos $2.000, que é $1.000, e você vai deixar guardado como investimento do negócio. Okay. Você vai construir a reserva de emergência, você vai investir em alguma melhoria do negócio, 50%, $1.000 é do negócio. $600, 30%, ele é seu. É a sua melhoria de vida consciente.
E $400 é o dinheiro que você vai investir para o seu futuro. É o dinheiro que você vai multiplicar. Aí você aplicou sobre a renda extra que entrou a regra 50-30-20. Porque se você não fizer isso, a verdade é que não importa se você ganha 2.000 ou 30 mil dólares por mês, se você não tiver um sistema para controlar realmente o que entra, sempre você vai gastar tudo. Sempre. É automático. Essa é a regra. O seu cérebro, ele vai encontrar formas de gastar o que você ganha. A mente trabalha de um jeito que você não imagina. De formas mirabolantes para você gastar tudo que você tem. É assim que funciona. Por quê? Porque você está o tempo inteiro recebendo mensagens na internet, na televisão, de gaste, gaste, gaste. É isso que acontece. Ai, não é só na televisão, não. Lá nas no redes telefone, sociais, nas redes onde sociais, você passa a quantidade tudo. de ads que a gente vê, Você vai na que rua. faz a gente, influencer, as blogueiras, que faz a gente gastar, sem nem pensar, a hora que você vê, você já clicou lá, comprar. Antigamente, você precisava ir na rua para gastar seu dinheiro. Hoje, dentro de casa, você está gastando seu dinheiro, sem ver. Então, você precisa criar barreiras conscientes Isso. antes do dinheiro entrar na sua vida. É isso aí. Então, vamos recapitular aqui. Tudo que nós vimos hoje. Ganhar mais não resolve o seu problema com dinheiro. Isso é fato. Isso você já aprendeu. O que resolve é o quê? É ter controle sobre o que entra. Se você não tem o controle, você vai cair na armadilha da inflação do estilo de vida. Isso quer dizer que todo o dinheiro que entrar, você vai gastar, não importa quanto você ganha. 10, 20, 50, 100 mil dólares. Então, a regra é simples. Todo aumento de renda, a gente te ensinou aqui agora a dividir antes de gastar. 50% você gasta, você guarda para o negócio, 30% é o seu dinheiro de melhoria de vida e 20% é o que você investe. Faz isso e você finalmente vai sair do ciclo de sempre precisar ganhar mais para pagar as contas. É isso aí. E no próximo episódio, no episódio 3, a gente vai falar sobre uma outra crença, uma outra conversa que você escuta por aí e que está te impedindo de subir para o próximo nível. E a crença é: controle é privação. Fica com a gente. O próximo episódio você vai aprender que isso é uma mentira que estão te contando. A gente vai te mostrar que a diferença entre ter controle do dinheiro e viver uma vida miserável sem poder fazer nada. É isso. E a gente quer fazer uma chamada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, comenta se você já caiu nessa armadilha da inflação do estilo de vida, né? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de lifestyle creep. Exactly. Conta pra gente, a gente responde todo mundo. E curte o vídeo, não deixa de curtir o vídeo, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, divulgar esse conhecimento para mais pessoas. Isso aí. E compartilhe com seus amigos. Ou compartilhe com aquele seu amigo que está Que precisando você escutar conhece, que fica Que faz sempre isso. gastando tudo que tá sempre ganha. mostrando o que ele não tem. Ok? A gente se vê. Um abraço, até o próximo Até episódio. a próxima. Tchau.